ouvir aqui no meu coração. É um estetoscópio, um instrumento, símbolo da medicina, não? Claro que o símbolo da medicina é aquela serpente, né? Mas, enfim, é um objeto que se associa à figura do médico. E é exatamente um médico, o nosso dialogador de hoje. Mas ele não é cardiologista, não usa esse instrumento. Eu trouxe apenas para pontuar, fazer assim a espinha dorsal do nosso encontro com ele, porque ele é médico e este é o símbolo, um dos símbolos assim, mais associados à figura do médico. Ele é urologista, ele tem doutorado nessa área nos Estados Unidos, ele é doutorado na USP, nessa área de urologia e cancerologia. Eu me refiro ao dialogador de hoje, que me trouxe, vejam, qual é a especialidade? Depois eu já disse, é urologia. Ele me trouxe uma cueca. Claro, uma cueca. Eu estou me referindo ao professor do Hospital Geral, nesta área de urologia, o doutor famosíssimo, meu médico. Salve Pinto! Doutor Salve Pinto. Quanta gente já deve ter feito, como é que chama? Piadinha e trocadilho com seu nome. Eu já soube até que o Zé Simão, o famoso Zé Simão, na Folha de São Paulo, disse que o senhor é um dos predestinados. Quando nasceu, sua mãe disse, olha, seu nome vai ser Salve Pinto, porque você vai ser urologista. Como é que você recebe essas brincadeiras, hein? Eu já estou mais ou menos acostumado. Acostumado, né? Com esse trocadilho. Porque, com relação ao Zé Simão, eu fiz especialização em São Paulo, né? Eu morei 5 anos. E eu recebi telefonema de colegas. Rapaz, você está muito famoso aí no Ceará, porque você saiu hoje aqui na Folha de São Paulo. Na coluna do Zé Simão? Eu disse, porque foi? Não, porque estão fazendo que você tem um nome apropriado para a sua especialidade. Né? Mas interessante... É um trocadilho. Salve-o com L, aí fica Salve o Pinto. Interessante é que quando eu terminei, que fui estudar em São Paulo, a gente sai daqui, esse nome Pinto não tinha muito essa conotação. Ainda não tinha essa conotação, E eu cheguei em São Paulo, de vez em quando as pessoas perguntavam e dava assim uma risadinha, eu não entendia. A telefonista não tinha coragem de dizer, quando ela ia me chamar no hospital, na telefonia, dizia, doutor, salve-o, aí parava e dizia, salve-o. Até que foi cair na ficha e a gente viu que... Porque é interessante, essa expressão pinto ainda não era associada ao órgão masculino, ao órgão sexual masculino. Até um determinado tempo, depois sim. Mas lá no sul já era muito tempo, né? Mas aqui, no Ceará não. Né? Então essa cena, mas que é engraçado, Tanto que o Zé Simão, que é esse humorista, que é o colunista do jornal Folha de São Paulo, faz essa piada. Coloca sempre, no Ceará tem um predestinado à urologia. Chama-se Salve o Pinto. Doutor Salve o Pinto, entre os objetos que o senhor me trouxe, veja, tem aqui o símbolo da masculinidade. E você sabe que os objetos vão pontuando e vão pontando, como é que chama? Delimitando, demarcando, né? A nossa conversa. O que nós poderíamos conversar a partir de um samba-canção? O masculino, o homem, a relação do homem com a urologia, como paciente. É completamente diferente da mulher, não é? Acho que As mulheres são acostumadas a ir ao ginecologista, é isso que eu estou querendo que o senhor fale. E os homens não são. Não faz parte da cultura deles frequentar o urologista. Sem dúvida, eu acho que ainda hoje a grande dificuldade de se fazer o diagnóstico das doenças precoces é a dificuldade que tem do homem ir ao médico, né? E quer dizer, você sabe que a mulher, na sua primeira menstruação com 12, 13 anos, a mãe já leva para o ginecologista para saber se está tudo bem, não. O homem não vai. Hoje a gente recebe muito cliente no consultório levado pela mulher, porque é a mulher que sai arrastando ele. E isso dificulta muito a prevenção das doenças, que hoje, sem dúvida, a única coisa que cura, no caso do câncer, hoje é a prevenção, é você fazer o diagnóstico precoce. Tá entendendo? E o senhor acredita que essa resistência, essa falta de cultura do jovenzinho de 13 anos, a partir daí, ir ao médico? Eu acho que até a própria... o medo de saber que está com uma doença, né?
de ter que se hospitalizar, de ter. E tanto isso, às vezes, atrapalha muito, a pessoa vai retardando e quando procura. Né, tanto que na medicina tem aquelas frases de efeito, que não procure o que você acha, né? Que não procure o que você acaba achando. Que não tem nada a ver, né? Outra coisa, não mexa que vai piorar, quando na verdade não existe isso, né? Na verdade, antigamente, quando você fazia o diagnóstico, já estava tarde. Então, mexeu, piorou. Não, não é isso, é porque a pessoa não foi no médico quando deveria ter ido preventivamente, né? E quer queira, quer não, também a urologia, apesar de estar ligada também aos rins, não é? A parte urinária e tal, claro, tem a ver com a vida, com a genitália, né? No caso, masculina. Então, é sempre um ponto delicado, né? Saber-se alvo de um exame, porque é um sexo exteriorizado, não é? Exposto. Não, e sem dúvida, como o melhor exame. Nós somos o sexo frágil, não somos? O preconceito, né? E o preconceito, sem dúvida, como a gente sabe, quer dizer, o melhor exame para detectar o câncer de próstata ainda é o toque retal. E o preconceito do homem procurar um médico para fazer o toque é uma coisa ainda. Exato. Melhorou muito, mas hoje ainda é muito difícil. E é bacana você ter lembrado isso, porque aí não é só tocar, mexer com o seu órgão sexual, é também com ânus, não é? Com a bunda, não é? O exame da próstata é feito com o melhor exame ainda é o toque retal. É o toque retal, claro. E aí isso constrange, porque se criou uma aura, né? De que não se deve tocar né? Nas nádegas, né? De um homem, né? Nem mesmo para salvar a vida. Eu costumo dizer para os meus doentes que é melhor alguns segundos de constrangimento do que o resto da vida com sofrimento, né? Então é bom sempre, quer dizer, existe hoje o que a Organização Mundial de Saúde recomenda é que a partir dos 45 todo homem deve procurar fazer um exame urológico uma vez por ano. Uma vez por ano. A gente tem hoje o câncer de próstata, é o câncer de maior incidência no homem. E com um simples toque e um exame de sangue, você pode detectar precoce e curar essa pessoa. Entendeu? E é tão simples, eu já fiz, eu acho que muita gente já fez também, claro, os homens devem fazer esse toque. Eu estou querendo fazer um serviço aqui de utilidade pública. É tão rápido, tão simples. Estou falando isso para as pessoas que têm grilo com isso. Não é, doutor? Chegar, demora quanto minuto? Um minuto, talvez? Menos que um minuto? Menos que um minuto. O toque em si não dura segundos. Um segundo, dois? Uns 30 segundos, onde você vê o tamanho da próstata. Para que você faz o toque? Você para ver o tamanho da próstata, a conformação, se ela tem algum nódulo, se ela tem endurecimento, áreas de endurecimento ou não. Isso você faz em 30 segundos. Em 30 segundos. Eu disse 2 segundos, mas exagerei. 30 segundos. Existe uma frase de efeito que quase todo doente diz: doutor, não tem uma coisa mais nova que vá substituir o toque? Hoje tem o ultrassom transretal, mas só que o ultrassom transretal demora muito mais tempo e é muito mais desconfortável. Ultrassom transretal, o que é isto? Como é que significa? É um exame. É uma ultrassonografia. E você entra com o eletrodo pelo reto também. Ao invés de ser o dedo entra, do médico, que dura 30 segundos, é um aparelhinho. É um aparelho que entra. Que vai até lá e fotografa. E vai fotografando toda a próstata para ver a mesma filmando. coisa. E aí volta. Quer dizer, é a mesma coisa. É tão coisa, invasivo. demora muito mais tempo. Sem dúvida. Muito mais invasivo. Porque o toque é um toque mesmo. Não é? É uma famosa. É uma dedada, digamos, não é? Como se diz no Ceará. Não? Podemos falar claramente, podemos desmitificar. Eu queria desmitificar isso. Que eu acho que é um bem que a gente está fazendo aos homens que tem tanto grilo com isso, não é? Um exame digital simples, como na mulher você faz também um ginecológico. Na mulher você também introduz, você pega, você toca, né? As mulheres reclamam também, porque se sentem invadidas também, não é? Sem dúvida. Afinal de contas. Mas é um exame que faz parte do exame físico, como todo homem, todo paciente tem que ser submetido. Do mesmo jeito, quando eu vou para uma dor no ouvido, o otorrino, como é que chama? Interfere ali no meu ouvido, examina, põe uma luzinha dentro, não é? Sem dúvida. Para ver, para saber o que está acontecendo, né? Pois é. É um exame que tem que ser feito. Levando em conta que o câncer de próstata hoje é o principal câncer do homem, né? O homem que mata mais já hoje. Chegando a ter ultrapassado o câncer de pulmão. É mesmo. Outra coisa, doutor, você veja, eu estou aqui com uma cueca samba-canção, a famosa samba-canção. Ela é mais confortável do que para
do que a outra? A box ou a... Não. Eu estou falando do ponto de vista como é que chama? Da saúde. É. Para a temperatura, do saco escrotal, etc. Do órgão sexual, da genitália masculina. A forma não tem... O importante, às vezes, as de algodão são melhores, porque essas de seda, essas cuecas são mais prejudicial, porque aumenta a temperatura. Pois é por isso que eu estou querendo que o senhor fale. Quer dizer que essas aqui seriam mais recomendáveis, mais saudáveis? Não, de pano? Não tem assim uma indicação. Mas de pano de algodão, sim. É melhor do que usar essas de seda, essas de poliéster, que são mais... Porque essas aumenta aí a temperatura. Aumenta a temperatura na genitália. E a genitália deve ter uma temperatura... E facilita a infecção por fungo, essas coisas. Infecção por fungo, etc. Como também como é que chama? A limpeza, a higienização, não é? E outra curiosidade, já que estamos aqui com uma cueca, me ocorreu então uma outra questão. Existe uma urologista? Eu não conheço. Aqui no Ceará não, mas no Brasil já tem várias. É mesmo, doutor? Agora que vai ser. Hein? Porque se os homens têm constrangimento, será que aumentaria o constrangimento? De ser tocado por um... Seria maior o constrangimento para um homem ser tocado, fazer o toque retal, com um médico homem ou com uma médica? Não, na verdade, é aquele negócio. Existe, no Ceará ainda não, mas no Brasil tem várias colegas, inclusive colegas famosas, que são urologistas, né? E que trabalham normalmente, né? E muitas com os homens. E tem uma área da urologia, que é a uroginecologia, que é das mulheres que estão com incontinência urinária, que muitas vezes, infecção urinária, que é muito frequente, que muitas vezes elas acabam caindo mais para essa área da uroginecologia, porque na verdade, elas se dão melhores com o atendimento feminino, realmente. Com atendimento feminino. Mas você não tem notícia de homens sendo atendido por elas? Tem. Fazendo toque retal, normal, tudo isso? Normal, sem problema. Estou falando disso, é importante que a gente fale, que a gente desmitifique, mesmo que a gente ria, brinque. Aliás, exatamente por isso, a gente tem que brincar para tornar mais leve. E isso não é nós temos na proctologia a doutora Angelita Gama, que é uma das sumidades no Brasil. Não é urologia, mas é proctologia, que também é tão delicado quanto. É tão delicado quanto. Né? E tem também o fato de que as mulheres também se submetem a serem examinadas por homens, por ginecologistas, não é? Sem dúvida. Algumas se constrangem, não é? A gente vê às vezes a mulher que prefere quer uma mulher. Né? E não um homem. Por quê? Porque passa por uma questão de gênero, porque estamos falando de genitálias, né? De intimidade. Né? É absolutamente compreensível isso. Agora, impedir que a saúde chegue em função desses constrangimentos é que a gente tem que, né, trabalhar contra isso. Doutor Sálvio Pinto, eu disse certo, o senhor fez doutorado na USP, na área de urologia. E cancerologia também? Em cancerologia, porque eu faço a parte mais de urologia oncológica, de cancerologia urológica, né? Câncer de próstata, de rim, de bexiga, que é uma subespecialidade dentro da urologia. Então, o meu doutorado, o meu estudo foi em câncer de próstata. E imagino, então, que um doutor em urologia e em câncer de próstata deve ter lido este livro que ele trouxe aqui 432 mil vezes. Isso aqui é um compêndio de urologia e um dos objetos que o doutor Sálvio Pinto me trouxe. Fale, doutor Sálvio, por que você me trouxe esse livro? Hein? É um livro em inglês, porque toda a sua formação foi nos Estados Unidos, a sua pós-graduação. Foi. Diga. Não, o livro é porque, na verdade, a gente faz medicina tem que viver estudando, não pode, diariamente tem que dar uma revisão, tem que ir, há 30 anos que é isso, é estudar e trabalhar, tá entendendo? Então, como esses objetos, eu trouxe um livro, que é uma coisa que a gente tem que estar diariamente consultando para se atualizar e para ter novos conhecimentos, né, na área. E as tecnologias têm contribuído em todas as áreas, inclusive na urologia, para novas descobertas, não? Sem dúvida, sem dúvida. Hoje existe muita coisa dentro da cancerologia que está para vir aí pela frente, que é a biologia molecular. Hoje a gente está estudando a função da célula, né? Quer dizer, para chegar ao saber como é que a célula se transforma
uma célula benigna e se transforma numa maligna, né? Então, hoje a gente está estudando a nível molecular, entendeu? E há um tipo de cirurgia menos invasiva. Não se faz mais, pode não se fazer dependendo do, acredito eu, dependendo do volume de um tumor, digamos, de um possível tumor na próstata, pode-se fazer não mais aquele corte abaixo do umbigo, não? Não, sem dúvida. Hoje todos os procedimentos, não só na urologia, mas em todas as áreas, está se passando a ser ou endoscópico ou um tratamento minimamente invasivo, que é o laparoscópico. O endoscópio é pela veia? O endoscópico é pelos próprios canais naturais. Pelos próprios canais. Por exemplo, no caso da próstata, a hiperplasia benigna da próstata, que é o tumor benigno, que é o que atinge mais o homem, é feito até, quando se a próstata tiver um tamanho até 100 gramas, você faz muito bem pela uretra. Pela uretra. Você entra com um aparelho, olhando pela televisão, e vai tirando as fatias desse tumor até tirar ele todinho por via endoscópica. Pela uretra? Pela uretra, sem corte, sem nada. Com anestesia geral? Não, peridural, somente peridural. Peridural, tá. Como tumor de bexiga também, como os cálculo renal hoje, cálculo renal a gente vai lá dentro do rim e consegue trazer o cálculo, destruir ele com laser, sem corte, sem nada. Antigamente a pessoa tinha um cálculo de 1 centímetro no rim, você tinha que fazer uma incisão de 15 centímetros, cortar toda a parede abdominal para chegar no rim para tirar esse cálculo. Eu digo, mas no caso de um câncer, você tem que fazer outros dois. Não, aí há outro tipo de procedimento Abertura. minimamente invasivo, que é a laparoscopia. Isso, é disso que eu estou me referindo. A laparoscopia, que hoje a gente está se fazendo nas próstatas também, e muitos outros procedimentos, como a vesícula, como hérnia de hiato, é um procedimento onde você entra com uma incisãozinha de 1 centímetro, você entra com a câmera, essa câmera aumenta... 1 centímetro, uma incisão. Tá, aí entra uma câmera. Com a câmera, essa câmera aumenta o campo em 40 a 60 vezes, e você, através de outros 4 orifícios, você entra com as pinças e vai fazendo o procedimento da mesma maneira que você faz como se fosse aberto, e depois você tira a peça cirúrgica num saquinho e é totalmente, quer dizer, você fica com 3 incisõezinhas de 1 centímetro. Isso já é o futuro? Isso é sem dúvida, eu acho que daqui... O futuro da cirurgia é esse? 10, 20 cirurgias, tudo vai ser endoscópico ou laparoscópico. É só questão não se fará mais aquele corte, não se abrirá mais? Provavelmente não. A não ser que o tamanho seja muito grande, é isso? Não, exatamente. Uma coisa que limita é o tamanho, porque às vezes se você pegar uma lesão ainda grande, um tumor de 15 centímetros, não justifica você fazer a coisa laparoscópica, se você vai ter que fazer 15 centímetros para poder tirar a peça. Sim. E não é recomendável você estar mexendo dentro do abdômen. Mas graças a esses novos métodos diagnósticos, como ultrassom, tomografia, ressonância, cada vez mais você está pegando os tumores menores. Que com isso você está tendo melhor resultado e com isso você está tendo a oportunidade de tratar ou por tratamento minimamente invasivo ou por tratamento endoscópico, tá entendendo? Que é o caso hoje nos Estados Unidos, além da laparoscopia, você está fazendo a cirurgia robótica. Você faz, é o robô que está fazendo acolá e você está aqui mexendo nele, tá entendendo? Você está aqui. Você comanda aqui, o robô faz lá. E as pinças lá mexendo, um robô mexendo nas pinças. Hoje o procedimento é a robótica. Por quê? Qual é a vantagem disso? A vantagem a grande vantagem é porque você tem um campo aumentado, você tem mais precisão, tá entendendo? Precisão dos movimentos, tá entendendo? E, quer dizer, é um avanço de tecnologia que futuramente, isso o americano estuda muito, é você tentar levar isso para telecirurgia, quer dizer, eles estão numa guerra lá no Iraque, e o robô vai estar operando, mas quem vai estar operando é você aqui em Nova York, né? Mexendo no robô. Isso já existe. Já existe. Na estratégia de guerra já existe. Não, e já está sendo estudado. Em guerra você faz isso, né? Hoje você tem... A teleguerra. Exatamente. Hoje você pode operar a pessoa à distância, né? Quer dizer, e hoje nós estamos na robótica. Nós não temos ainda aqui, porque realmente um aparelho é muito caro e tudo tem aquela técnica de esperar que baixe preço e tal, mas São Paulo já tem, nos Estados Unidos tem mais de centenas de centros que você faz pela robótica. Entendeu? Entre os objetos, ele me trouxe aqui 2 ligados à arte. Olha aqui, Dr. Sálvio Pinto me trouxe um livro, quer dizer, um compêndio de urologia e uma cueca, né, samba canção, para lembrar a sua relação
aí com os homens, que deve ser complicada, né, doutor? Médico-paciente. E quando há inversão? Doutor Sálvio Pinto vira o paciente de um urologista. Queria falar sobre isso. Como é, hein? Não, eu tenho um urologista e desde que eu fiz 45 anos eu faço o exame. Todo ano? Todo ano. E como é que o senhor se Todo sente? ano não, porque às vezes lá. passa muito rápido e você... Não, eu acho que uma coisa que você não pode abrir mão, o que eu preconizo para o meu paciente, eu tenho que seguir regra. Da mesma forma, eu só faço um tratamento no paciente se eu fizesse em mim, né? Então é aquela história que se fosse no seu pai, o que é que você faria? Sem dúvida, eu só proponho um paciente, uma conduta no meu doente se eu fizesse em mim. Então eu sigo, normalmente, todo ano eu faço meu toque, põe lá minha aquela dosagem roupinha de paciente. O médico virar paciente. Não. Queria que o senhor filosofasse sobre isso, sobre essa mudança de papel, de lugar, né? Não, e é uma coisa que realmente é difícil, porque a gente vê na prática, médico, eu opero muito médico, muito colega, e geralmente são os mais relaxados, são as pessoas que vêm já, às vezes, a doença já avançada, às vezes, né? Tem um trabalho de doutorado na USP, onde eles avaliaram no INCOR 3 profissões, o médico, o advogado e engenheiro, que chegava infartado. E o médico sempre foi o que chegou pior. Porque sempre fica relutando em querer, tá entendendo? Em querer fazer o que deve ser feito, né? Por que será, hein? Eu tenho um filho médico, doutor Roberto Guilherme, que é cirurgião, oftalmologista, e a gente sempre conversa sobre esse tema. Por que um médico tem tanta resistência a médico? Eles acham que são imunes à doença, ou porque acham que não quer incomodar o colega, ou será que isso degrada o conhecimento dele? Eu não sei o que nessa é. Nessa tese de doutorado, uma das coisas... Doutor, me explique. É isso, nessa tese de doutorado sobre doença de médico, uma das coisas que realmente mais foi relatada é isso, é as consultas de corredor. Você passar, eu quero conversar contigo, aí faz uma pergunta e não vai, tá entendendo? Que a gente acaba não indo no médico, na verdade é essa, né? Eu acho que... Orgulho, um pouco de orgulho, de brio. Talvez aquela que o médico se achava o supra-sumo, não sei, né? Mas... Porque, por exemplo, na sua especialidade, você já confessou aqui, eu sou urologista, mas faço meu exame regular com um outro urologista, claro, eu viro paciente. Agora, e nas outras áreas? Por exemplo, como é que está, doutor? Agora eu sou doutor. Doutor Sálvio Pinto, como é que está, por exemplo, a sua garganta, o seu coração? Não, eu tô... Hein? Foi ao otorrino? Não. Tem ido ao otorrino? Tem feito o check-up? Não, eu tenho meu cardiologista que eu vou também todo ano e faço meus exames. Isso aí é uma coisa... Né? Porque, na verdade, hoje não se discute. Hoje, passou dos 50 anos, as doenças que matam mais é coração e câncer. Né? Coração e câncer. Você estando conseguindo, fazendo a prevenção disso, você já está fazendo a prevenção de talvez mais do seu risco de 70%. Né? As outras coisas são em menor probabilidade de você ter, mas o que mata mais hoje é coração, câncer e acidentes. Né? E engraçado é que o seu encantamento inicial, quando foi formado, os seus 6 primeiros anos de medicina, não era para urologia, né? Não. Você pensava em ser oncólogo, é isso? Não, na verdade é o seguinte... Oncologia, é isso? Não, na verdade eu entrei na faculdade e no segundo ano eu disse para minha mãe que eu queria fazer cirurgia. Ela disse, não, eu tenho um parente que... Cirurgia, tá. Cirurgia, eu queria fazer cirurgia. Ele disse, não, eu tenho um parente que é um bom profissional aqui na cidade. Se você quiser, eu falo com ele para você acompanhar ele, que naquela época você acompanhava um médico nos hospitais, né? Aí ela falou com ele, o doutor Paulo Ernesto, que é um excelente cancerologista, mas na época para mim era cirurgião. Era um cancerologista. E aí ele me levou para a Santa Casa. E na Santa Casa eu fui para uma enfermaria de câncer. Tem um serviço de oncologia, que ainda hoje existe, um excelente serviço. E eu, desde o 3º ano de medicina, eu passei a morar praticamente na Santa Casa. Então a sua área era cancerologia? Cancerologia. Não, aí nunca tive dúvida que ia fazer cancerologia. E morei praticamente dentro do serviço de oncologia da Santa Casa. Serviço do doutor Aguiar, doutor Paulo Ernesto. E quando eu terminei, eu fui fazer residência em São Paulo, no Hospital do Câncer de São Paulo.
E lá, quando eu acabei a residência, eu fui convidado pelo professor Fernando Gentil, que é um cearense, que foi pioneiro da cancerologia no Brasil, a trabalhar, ficar trabalhando com ele, no serviço dele lá do Hospital do Câncer, que era o serviço de cirurgia pélvica. E a cirurgia pélvica englobava a urologia também. Então eu comecei a trabalhar na urologia, e aí se encantou. fazer mais a parte de câncer urológico, e ele, como ele tinha formação americana no Memorial de Nova York, ele perguntou se eu queria que o grande urologista do século passado, que foi o Richmond, era amigo dele de turma de residência. E ele conseguiu uma bolsa para mim, eu fui para lá, passei um período, e quando voltei, eu ia voltar para São Paulo, mas aí ele faleceu e eu disse, não, vou para Fortaleza logo, porque para ficar em São Paulo